Primeiro quero agradecer vocês, fico muito feliz de estar aqui com todo esse pessoal novo, tá? É a especialidade que eu gosto muito que eu faço, e então eu estou aqui muito feliz, certo? Então o que que eu preparei? Eu preparei uns slides, tá? Porque eu acho que sempre ajuda os slides, aonde eu falo muito da minha formação e do treinamento da esteroscopia, né? Como eu estou no hospital universitário, e eu faço esteroscopia lá desde 2000, tá, esse ano eu faço 25 anos, estou fazendo 25 anos de esteroscopia, eu treinei muito residente já, né, em esteroscopia, e isso, fez eu desenvolver um simulador que eu apresento aqui para você, vou apresentar para vocês. Então eu dividi na minha formação, no que eu acredito e o que eu estudo sobre ensino, tá, que eu estudei muito sobre ensino nesses últimos anos, e depois eu fiz um caso clínico que eu acho que é muito chama muito atenção, para vocês como estudante, para vocês futuros ginecos, tá. Eu acho que é um caso, interessante, inclusive para ginecologista, certo? Então eu preparei esse caso. Posso pôr a minha aula e dividir a minha tela? Pode, não sei se tem que autorizar aí. Deixa eu ver, ó, vou tentar aqui. Vou dividir a minha. Ok? Sim, estamos vendo. Estão enxergando aqui? Vou pôr vocês mais no cantinho. Então, como eu já me apresentei antes, eu sou médica ginecologista e obstetra do serviço de tocoginecologia do HU e faço clínica privada, né, convênio privado. Hã, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1991. A residência foi no Hospital Nossa Senhora Conceição de Porto Alegre, do Grupo Hospitalar Conceição. No meu ano, foi o primeiro ano que passou a ser 3 anos de residência, então isso é uma coisa nova aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, já 91, eu estava pensando hoje, eu não sei se foi 91 ou 92 que passou a ser 3 anos, não era oficial. Eu tenho um certificado de 2 anos e um certificado de mais 1 ano, eu tenho 2 certificados de residência. Mas o programa já era desenvolvido para um programa de 3 anos. O meu treinamento em esteroscopia foi na Universidade de Florença, na Itália, em 1995. Ele teve que ser encurtado, porque foi o ano que eu passei no concurso do HU, então eu tive um prazo que eu tinha que assumir aqui, tá, então eu dei uma encurtada nele. Fiz mestrado em 2018, e isso eu acho que eu trouxe, assim, para vocês, para ver que tu não precisa fazer tudo logo que você sai, enquanto são jovens, né, isso a gente pode criar. Eu nunca pensei em fazer mestrado, isso foi um sentimento, um desejo que apareceu depois. E agora eu estou na fase final da seleção para o doutorado, ainda não saiu o resultado sai essa semana. Devo ser aprovada pelas minhas notas, mas é mais uma coisa que para vocês verem que, aos 53 anos, que eu estou com 53, eu ainda estou estudando e estou fazendo coisas novas, né. Então, vocês são jovens, vão com calma, vão fazendo o que gostam, vão se formando e tem tempo para tudo. Aqui os títulos, né, então TEGO, que é o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, isso eu fiz e estudei já desde 1994, quando estava no terceiro ano de residência. A habilitação em esteroscopia eu não tenho título de especialista em endoscopia, porque na época ela era dividida, a esteroscopia da endoscopia, da videoláparo, então eram separados, eram habilitações. Então eu faço parte do primeiro grupo de esteroscopistas habilitados do país.
né? Então, em 1996, a Febrasgo criou essa habilitação, e daí juntou todos quem já fazia esteroscopia e deu, e daí a gente tinha uma pontuação X e tal, tanto que eu acabei, não fiz prova, eles primeiro, foi o primeiro grupo que tinha que ter uma pontuação e alguns critérios, mostrar que tu tinha um treinamento e ganhava a habilitação. Sou membro da SOGISC, sou membro da Febrasgo e membro da Sociedade Americana de Cirurgia Minimamente Invasiva e faço parte no grupo da Sociedade Americana de Esteroscopia, um grupo que eu gosto imensamente de participar, porque são discutidos desde problemas de ensino do mundo inteiro, tem muito gente da Europa, tem gente da Austrália, tem gente do Japão, da China, da Ásia, de tudo que é lugar, é um grupo meio que universal, e faço parte desse grupo desde 2014. E tenho sido instrutora também no Congresso Americano, que isso me deixa, eu acho, sempre em dia com a esteroscopia. Vou falar um pouco agora, então, da esteroscopia, né, porque eu não sei também o quanto vocês conhecem da esteroscopia, né, então a gente pensa: "Ah, esteroscopia é um método diagnóstico ou cirúrgico, né, novo". Não é. A esteroscopia começou, a primeira esteroscopia em 1869, onde Pantaleone, vocês vão ouvir falar muito no Pantaleone, introduziu no útero de uma puérpera que sangrava um tubo oco com 20 milímetros, e com a luz solar ele avaliou dentro da cavidade uterina. 1898 começam a pôr os primeiros equipamentos ópticos, né, e hoje a gente trabalha com uma ótica, eu pus aqui que é a minha do HU, não ficou a foto muito boa aqui, de 2,9 milímetros, mas está se fazendo até com óticas de 1,8 milímetros, certo? Betoque é um outro nome dentro da esteroscopia, onde ele transforma um pouco o equipamento, diminuiu o calibre das óticas para a gente fazer esteroscopia ambulatorial. Desde 2002, então, ele modifica um pouco os equipamentos, que tem essas pinças, que a pontinha da pinça tem 3 milímetros de pinça de tesoura, e ele divide alguns procedimentos que de 0 a 2 centímetros, pólipos, tu pode fazer ambulatorial, miomas até 1,5 centímetro ambulatorial, septos uterinos, né, que é aquela divisão, malformação pequena, tu pode dividir, fazer ambulatorial. E nos procedimentos maiores, aí tem que estar no centro cirúrgico. Eu faço no hospital universitário, o paciente chega para mim para esteroscopia ambulatorial e faz ambulatorial sem anestesia. Ele faz no centro cirúrgico, é onde é o maior treinamento dos residentes, e é onde é o procedimento que eu mais faço, que agora, inclusive, na pandemia, não parou, porque o paciente vem, senta ali, conversa, faz história, faço a esteroscopia, e daí isso, em termos de saúde pública, é extremamente eficaz, porque a gente tira o câncer da fila, né. Hã, esse então, aqui eu já mostrei meu equipamento do HU, essa é a minha torre de vídeo do HU, a minha não, né, a do HU, eu sinto como minha, cuido dela como ninguém, não deixo ninguém maltratar, porque é a única que eu tenho, mas é uma fonte muito boa, é uma fonte de Full HD, tá. Hoje eu até dizia, estava fazendo seroscopia no HU, que é mais que um prematuro de 500 gramas que eu cuido dessas óticas. Então a esteroscopia é um método padrão ouro para avaliar lesão intrauterina. Hoje a gente não fala mais em curetagem uterina. Quando eu comecei a fazer esteroscopia aqui em Florianópolis, por exemplo, a Unimed só autorizava curetagem uterina, não autorizava esteroscopia. E serve para investigação e tratamento do sangramento uterino anormal na paciente pré e pós-menopausa. Então, essa aqui é uma imagem de um pólipo uterino, aqui é uma imagem de miomas intrauterinos, de um septo é uma divisão, até hoje eu atendi uma paciente, vou fazer um septo a semana que vem, que é tu ressecar, né, essa alteração aqui, em úteros mal formados.
e investigação de câncer de endométrio. Um pouco do treinamento para vocês. Por que o treinamento? O que que difere o treinamento da esteroscopia, da laparoscopia ou de uma cirurgia convencional? Primeiro que eu trabalho com uma ótica que não é de 0 graus, é uma ótica de 30 graus. Então, tu entrar dentro do útero olhando na diagonal, ele já requer uma habilidade e um treinamento. Eu costumo trabalhar com ótica de 12 ou de 30, de 25 não é frequente aqui. Se vocês quiserem me interromper, podem interrompendo, se eu tenho mania de ir falando. Não, por enquanto a gente vai te deixando falando se surgirem dúvidas, até porque talvez as perguntas tu vá respondendo ao Vão longo da aula. Então, depois. se surgir alguma coisa no meio, a gente interrompe, senão deixamos para o final. Ok. Então, outra coisa são os movimentos, né? A gente está acostumado a se movimentar, principalmente na obstetrícia, e na esteroscopia nós estamos numa cavidade pequenininha, né? Então, nós temos que nos movimentar com uma ótica que tem 30 centímetros dentro de uma cavidade pequena. E a outra coisa é que eu não vou olhar para a paciente, eu vou olhar para uma tela de vídeo, né? Então, essa coordenação mão-olho, desconectar a visão da paciente, isso a gente treina na ístero, mas tem na láparo, então às vezes, eu não quero fazer, eu quero fazer láparo, ou eu quero fazer medicina fetal, mas a medicina fetal tem fetoscopia, que também vai desconectar, vai fazer esse treinamento. Então, assim, tudo que vocês tiverem oportunidade de treinar, treinem, porque vocês nunca sabem o que vai aparecer depois, tá? Esse é o meu simulador, então nessa dificuldade de treinar os residentes, nessa dificuldade de por aqui um pouquinho para o lado, de treinar os residentes na dificuldade, eu não tinha dinheiro para comprar um simulador, então eu comecei a pensar o que que eu poderia fazer, como eu poderia treinar, o que que eu poderia criar. Então eu fiz isso aqui de construção tridimensional, a vagina é preservativo colorido, fica fechado isso aqui, e aqui tem o orifício por onde entra o ósseo. Então aqui em cima tem uma um útero onde tem vários oi? Tudo bem? Acho que alguém ligou o som sem querer. Foi isso. Então, tem o A ali é uma imagem intrauterina, ele é todo revestido por silicone para não traumatizar a ótica, onde tem várias imagens, então o residente tem que olhar onde é que está o ósseo, onde é que está a parede anterior, parede posterior, região cornual anterior, cornual posterior, então fazer esse exercício que chama de navegação intrauterina. O segundo, o B, vocês estão enxergando? Bem direitinho. O segundo B, ele tem sensores. Esses sensores, quando clica no sensor, aciona o meu computador e eu vi que ele tocou ali o tempo de toque entre um ponto e outro para treinar esse tato, né? O toque na cavidade uterina. E o último são mini balões, aonde tem que tracionar. Isso, como por exemplo, para treinar retirar DIU sem fio dentro da cavidade, traciona o mini balão ou pegar pólipo, pinçar e esse tipo de exercícios, tá? Criei esses e não de cortar pelo custo da tesoura, tá? Essas tesouras custam R$ 5.000, então é difícil eu treinar com algo mais delicado. E ele tá, por enquanto, quase finalizando aí para ser publicado. Bom, eu trouxe agora as matrizes de competências em ginecologia e obstetrícia da Febraso. O que que vocês têm que sair fazendo como R3 na minha área de atuação, que é sangramento uterino anormal e esteroscopia? Então, primeiro, em relação ao sangramento uterino anormal, tem que sair aqui ter habilitação e investigar sangramento uterino anormal, esteroscopia diagnóstica e biópsia. Isso tem que estar habilitado, vocês têm que sair fazendo esteroscopia ambulatorial. Aquela sem anestesia ou anestesiada, enfim, mas na esteroscopia ambulatorial. Mas auxiliar na esteroscopia
na ablação, polipectomia e cirurgias maiores. Esse o residente não sai fazendo esse tipo de procedimento com 3 anos de residência. Isso já é discutido fora com 5 anos de residência, que precisam um fellow mais 3 anos de fellow e um total de 8 anos de formação. Então nós brasileiros não conseguimos em 3 anos ensinar que um residente saia fazendo miomectomia, polipectomia e ablação endometrial. Então isso ele vai fazer depois, ele vai fazer um treinamento a seguir, tá? E aqui também na parte de para vocês verem a diferença, na parte de cirurgia, que sai habilitado para fazer cirurgia vaginal com histerectomia com prolapso ou sem prolapso, porém, na parte de endoscopia, faz procedimentos de menor complexidade, porque ele requer uma habilidade diferente que nós não estamos acostumados, assim como na esteroscopia, como eu falei, mais esteroscopia diagnóstica, tá? Então, isso eu trouxe para vocês pensarem, né, em quem quer fazer endoscopia, tanto láparo quanto ístero, que vai precisar de um R a mais, né? Vai precisar do R4, vai precisar de outro treinamento para sair fazendo. Não é na residência. Na residência vão sair fazendo esteroscopia diagnóstica ou auxiliando, entrando. Tem residentes que têm mais habilidade, que estão mais juntos, tem uns que estão sempre ali grudado comigo, entendeu? Saem fazendo pólipos, pólipos menores, miomas pequenos, mas não é o comum. Então, essa Maria Fidélia, ela foi presidente da Sociedade Americana em 2017, 2018, e ela fala isso, o que que o cirurgião precisa, né? Ele precisa de um treinamento diário ou precisa de um coach? Eu, na minha época, não tinha R4, não tinha endoscopia, então eu tive um coach. Quem foi minha coach foi uma grande amiga minha, que eu juntava todas as minhas pacientes cirúrgicas, e ela morava em Porto Alegre, era minha colega, ela já era uma esteroscopista, ela vinha operar comigo. Então a gente juntava aos sábados, 5 pacientes, ela vinha e nós operávamos junto. Então eu tive coach, né? Mas precisa, ou vocês hoje em dia, do treinar. Ninguém vai, dificilmente vai ter alguém como eu tive, mas do treinamento diário, que vocês vão ter isso no R4. Isso eu trago muito, porque não é naquele curso de uma semana. Eu brinco com meus residentes, eu disse assim: "Vou ficar furiosa com vocês se vocês forem fazer um curso de uma semana", porque o que a gente vê num mês na residência, o que eu faço de esteroscopia, que eu faço todas as segundas-feiras, 2 sextas por mês, mais o Fraceto, meu colega, que opera mais 2 vezes, em outra tarde, isso, não tem por que vocês fazerem um curso, né, então isso vocês vão ter na residência. Então depois vão ter que ir treinar outro tipo de cirurgia, que é no R4 ou no R5, né, e isso está aumentando os anos de formação, e eu dou maior apoio para vocês investirem em formação. Eu vivo dizendo para os meus residentes, né, vocês têm que continuar, não se parem em 3 anos, essa é a minha visão em termos de formação, tá? E aqui eu trago um pouco da prática deliberada, que eu gosto muito, que é de Erickson, ele estuda muito o ensino. Então, o ensino da medicina, assim como de música, assim como de um esporte, a gente vai passo a passo. Então, por exemplo, vocês, vou dar um exemplo que talvez vocês já estejam fazendo, que é parto, né? Então, fazer parto, eu quero suturar a laceração, quero dar ponto, mas não sabe dar ponto. Tem que saber dar ponto. Então, isso é primeiro tu ter objetivos específicos. Eu vou fazer meu plantão, eu vou treinar ponto, ponto simples, porque é isso que eu vou fazer na laceração. Então, vou treinar em casa, porque é em casa que eu consigo ter aquela atenção plena, treinar, errar, dar um nó direito, aprender a dar nó, né? E daí, quando eu estiver lá e começo, daí eu vou ter o feedback do meu staff, que está ali comigo, mas aí eu já sei isso aqui dá o ponto.
e daí eu vou para uma minha área, ok, consegui dar aquele pontinho, 1, 2, 3 que precisa dar na laceração, mas daí eu quero fechar uma laceração maior. E na laceração maior eu vou entrar, vou ficar desconfortável, e daí eu vou ter que ter um treinamento, vou ter que ter alguém, e isso como tudo. E daí vou ter orientações específicas. Ninguém vai ensinar vocês a dar ponto na epísio, né? Então vocês têm que chegar treinado. E isso é a fragmentação de tudo que vocês aprendem. Isso na endoscopia, na esteroscopia, por isso que eu fiz aquele simulador onde eu fragmentei movimentos dentro de um procedimento esteroscópico. E aqui esse exemplo é para tudo que vocês vão aprender. Certo? Bom, com essa parte, com essa frase, eu ensino essa parte do ensino que eu juntei com a minha formação, e o próximo é o caso clínico e estou aberto aí a dúvidas. Eu acho que a gente pode dar uma pausinha, então, antes do caso clínico para responder. Ok. Primeiro, eu quero agradecer, eu achei incrível, assim, eu particularmente não tinha muito conhecimento mesmo, não assim, na faculdade a gente acaba tendo conhecimento meio raso sobre o depois da especialização, né. Então, Uhum. é bem interessante, assim, ver isso, né, com certeza é uma coisa que a gente vai acabar carregando na nossa formação, inclusive depois se resolver de fato fazer gineco. Mas enfim, eu tenho algumas dúvidas para começar. Eu queria saber se esse serviço da esteroscopia tem para residência só na HU ou se tem em outro serviço, e como é que é o acesso disso, assim, aqui em Florianópolis? Então, eu não posso falar que o HU é o melhor. Isso. Não, é brincadeira, mas assim, eu gosto muito do HU e gosto muito do meu trabalho lá. A Carmela trabalha diferente. A Carmela, por exemplo, ela trabalha com a esteroscopia mais ou menos como eu trabalho fora também do hospital universitário, né, a paciente anestesiada, eu acho que é isso, também não conheço muito, mas pelo que eu converso com os colegas. A paciente chega, faz a esteroscopia diagnóstica e segue para a esteroscopia cirúrgica. Ok, isso é conforto para a paciente, isso, é outra maneira de trabalhar, né. Tu faz a diagnóstica, já segue com a cirúrgica. Então eles fazem bastante, eles têm bastante equipamento. O regional, eu estou convencendo a doutora Lia que comece a fazer dessa maneira, porque o regional recebeu uma torre de vídeo e recebeu equipamentos da melhor qualidade, tá? E tem condições de fazer isso, até o meu simulador é uma coisa que é aberta para quem quiser usar, fazer, produzir, reproduzir, né, ele foi feito para ser aberto, para ser usado. Então, está começando, eu sei também isso por colegas, né, que o do regional chegou o esteroscópio agora nesse momento de pandemia, né, então parece que não está aberto o ambulatório. Nós no HU começamos em 2000, esse serviço, né, então é um serviço que está muito organizado, eu faço plantão, eu sou plantonista ainda do HU, ainda faço plantão obstétrico, mas o resto da minha carga horário é esteroscopia. Então eu tenho um ambulatório de esteroscopia, eu tenho a paciente chega para fazer esteroscopia, eu faço esteroscopia cirúrgica. Agora na pandemia se criou até um 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 novo grupo ali, porque eu fazia na cirurgia ambulatorial, que eu ficava longe de todo mundo separado. Agora eu fico no centro cirúrgico fazendo, porque está fechado para o Covid a ambulatorial. E eu estou muito próximo da Clarice, que é minha colega lá, e do Rodrigo Bareta, que é um cirurgião oncológico. Então eu tenho feito muita coisa com eles, que está crescendo, assim, que eu vou ficar triste, eu acho, quando eu tiver que sair desse horário do centro cirúrgico, porque daí eles têm uma paciente com sangramento, que não sabe se vão tirar o útero, se o paciente vai para tratamento oncológico, e eu estou ali, daí eu já entro junto, já faço. Então esse convívio com a oncologia
está sendo interessante. Então isso é aqui de Florianópolis. Fora no estado, eu não sei te dizer, no Rio Grande do Sul, todos os R4, eles são tanto de endoscopia lá para o ístero, né? Hoje em dia, eu acho que é difícil, talvez tenha aí o CRISP, Instituto CRISP, que tenha só ístero, né? Mas eu digo assim, tem que ser um curso longo, não pode ser um curso de final de semana ou de uma semana. Não Sim. sei se eu respondi. Sim, respondeu. Bem legal. A gente acaba tendo mais contato ali com o regional, né? O nosso estágio. Uhum. A Unisul a gente passa ali e o nosso estágio da Liga também funciona ali. Então, a gente não conhecia porque a gente fica mais no centro obstétrico também e acaba não acompanhando os ambulatórios, com exceção do internato, né? Mas o regional é uma questão de tempo, Uhum. eu acho, para organizar o serviço. É que chegou, acho que eles têm mais material do que nós no HU, e eles não conseguiram, eu acho que ainda não deu tempo, né? Porque chegou na pandemia o equipamento, chegou no início do ano passado. Bem interessante. Gostei. Não sei se mais alguém aí quer fazer a próxima pergunta para eu não ficar falando. Eu tenho uma pergunta. Boa noite, doutora. Boa Tudo bem? noite, Prazer, eu tudo sou a bem. Mariana. Prazer, Mariana. Ali, quando você mostrou as imagens do simulador, o 1 corresponde ao A, o 2 ao B, o 3 ao C? Não, não. É que ele está... Sim, sim, sim. No 1, eu tenho a navegação. Ali Uhum, dentro está aquela parte da navegação. O 2 é o de sensores e o uhum. 3 são dos balõezinhos. Tá. E outra pergunta é, qual o valor que foi para montar esse simulador? Ótima pergunta. Esse simulador custou... Tu constrói o... Bom, no artigo está $150, tá? Quando eu passei para dólar, o dólar a 3. Na verdade, para tu imprimires, vai custar uma impressão, depende, né? Tem gente que tem impressora em casa, então consegue imprimir em casa, né? Impressão digital, a impressão 3D. Eu paguei R$ 700, eu acho que para fazer a impressão, junto com os estudos, porque eu tinha que angular, eu tinha que treinar a entrada do estereoscópio, o tamanho do colo, porque eu também tinha que pensar em não traumatizar a ótica, né? Porque a ótica é a ótica que eu uso nos pacientes, né? Não tinha uma ótica para treino. E daí depois o resto é todo feito por mim, né? Eu peguei silicone colorido, e texturizei por dentro. Então foi todo um desenvolvimento. Por que o silicone? Porque o residente bate com a ótica na parede, e bate com a ótica na paciente dói, não pode bater, né? E por isso que tem que treinar no simulador antes. Então ele não pode arranhar a ótica. Então daí eu resolvi, vou revestir com silicone. E a cor, não pode refletir muita luz, daí eu fui botando cor, daí a cor ficou parecida com o endométrio, então daí eu pus um rosinha ali, pigmentei a cor. E precisava entrar dentro da cavidade, daí o que eu vou fazer para entrar? Daí foi a ideia que veio de eu pôr um preservativo colorido, que daí entra, simula, e simula muito bem, eu não trouxe eu até ia colocar, talvez eu até tenha depois no final, a imagem porque eu validei esse simulador, eu tive o meu mestrado, foi primeiro eu desenvolvo a criação dele, segundo eu tinha que provar que ele treina. Então eu tinha o tempo, eu cronometrei o residente fazendo, eu cronometrei experts fazendo, né? Então quem de estereoscopistas, o tempo, então tinha que diferenciar quem era estereoscopista e quem não era. E isso deram umas curvas bonitas assim, onde diferenciou bem o tempo, né? Eles fizeram várias vezes e foram crescendo, foram diminuindo o tempo, foram tendo mais habilidades, isso foi avaliado, tudo foi filmado e foi avaliado por 2 estereoscopistas, né? E que a gente pontuou, eu criei um código, uma classificação para ver se a pessoa estava fazendo bem, desde postura, movimento das mãos, tudo isso eu criei um score.
né? E dei uma nota a cada procedimento. Então, tudo isso foi criado. Bom, parabéns, né? Acho que esses simuladores, assim, inclusive os simuladores de baixo custo, são extremamente necessários para a academia, porque a gente fica realmente desfalcado nesse sentido. E minha última pergunta é se você pretende expandir ele no sentido de montagem para a universidade. Como assim? Eu produzir mais? Não necessariamente você produzir, mas você ensinar como produzir e se você pretende colocar ele dentro das universidades para os acadêmicos. Então, isso ele está aberto, tá, a colocar para os acadêmicos isso. Eu acho que a limitação é que tu precisa ter uma torre de vídeo, né? Eu preciso ter uma torre de vídeo, eu preciso ter um estereoscópio, eu preciso ter pinça. Até as minhas pinças velhas eu tenho deixado lá no HU para tocar, para essa coisa de tato e tal. E ele tá, toda a maneira como é feita tá nesse artigo, né? Tanto que na pós tinha um interesse de que eu patenteasse e eu cheguei a ler bastante sobre patente e eu desisti da patente para que ficasse aberto. Então é uma tecnologia aberta para qualquer um pode usar. Então ele tem o desenvolvimento dele está nesse artigo, né? Esse artigo já está, se tu botar ali tu já consegue achar. E até eu pensei, eu acabei, estou indo para a clínica no doutorado, para a área de câncer, mas eu tive muita vontade, só que daí eu precisava de tecnologia agora para desenvolver um cirúrgico, né? Mas eu precisava de outras áreas comigo e o que não foi tão fácil assim. Tu parece meu professor do mestrado falando, me perguntando. Parabéns. Sua pergunta Muito foi ótima, obrigada. espero Então, ter respondido. respondeu sim, obrigada. Doutora, continuando Oi. nessa parte do simulador, que eu acho que encantou muita gente, todo mundo já quer ter uma experiência, assim. Eu fiquei na dúvida também sobre a sensação do 3D, da esteroscopia e da laparoscopia. É semelhante ou é muito a Não, questão da profundidade e tal, que é diferente. é Isso diferente? diferente. Isso, inclusive, eles falam que tu treinar para láparo e treinar para histeroscopia são duas coisas diferentes, tá? O que eu dei o exemplo ali até de quem vai fazer medicina fetal, que a medicina fetal está na fetoscopia, e láparo, e hister e tal. E eu falo para os residentes, tem os residentes, eu não quero histeroscopia, eu quero fazer láparo. Ok, mas aprender a mexer na torre de vídeo Uhum. é a mesma para todas, tá? Então, tu aprender a fazer o balanço do branco, tu aprender a mexer na luz, tu aprender a mexer, claro, o insuflador são diferentes, né? Isso eu uso líquido na distensão da cavidade uterina, a láparo usa o insuflador dele, as pressões são diferentes. O treino de desconectar a visão do paciente para a tela, isso a gente parece fácil, mas isso é difícil, isso não é tão simples assim, porque nós estamos acostumados a olhar para o paciente. Eu tenho muito residente que começa e quer olhar para o paciente, eu disse, não olha para o paciente, é olhar para a tela, né? Então, algumas coisas tu pode desenvolver na histero e na láparo da mesma maneira, mas são a profundidade, não é 3D, né, é 2D a imagem, Sim. a profundidade, o tato, isso é diferente. O tato não sei tanto se é diferente ou não, porque eu que sou estereoscopista, quando eu vou auxiliar alguma coisa de lá para algum colega, eu auxilio bem, eu acho que isso é a minha mão da histero, sabe? Então, Uhum. E hoje todas as residências, quer dizer, a maioria é hístero e láparo.
junto? Então, eu não sou laparoscopista, eu sou Uhum. só esteroscopista. Eu acho que na minha formação toda, na minha residência, tinha um grande laparoscopista na residência do Conceição, que já se aposentou, mas era já na época maravilhoso, que era o Dr. Fabres. E quando eu estava na residência no R3, chegou o primeiro esteroscópio, que na verdade ele não sabia, ele não tinha treinamento ainda para o esteroscópio. E já tinha uma ex-residente, que minha amiga, que foi treinada, que era uma R+, eu era R, ela era minha R3, e ela já estava sendo treinada para auxiliar a laparoscopia. E eu, como gostava muito, de endoscopia, tanto de láparo como de ístero, eu assim: "Ana Rita, se tu for querer ficar aqui, tu vai ter que fazer ístero", né. Eu sabia que não tinha espaço para mim, porque os 2 já estavam treinando e um auxiliando o outro, enfim, isso é importante, o auxiliar, né. Então eu já fui para isso, eu já caí aí para histeroscopia, né. Que eu gostei da histeroscopia, e quando eu cheguei em Florianópolis, não tinha torre de vídeo, eu tive que comprar uma torre de vídeo, né, tanto que eu ia a Porto Alegre, fazia plantão, voltava nos primeiros 6 meses para conseguir comprar meu primeiro esteroscópio. Então foi eu e uma colega, que é a Leisa, que ficamos na parte de ístero, junto compramos a primeira torre de vídeo na Clínica Santa Helena, junto com o Biratã e Ricardo Nascimento, que faziam láparo. Então já ficou eles na láparo e nós na ístero. E até tentei depois, assim, não, mas eu gosto muito de láparo também e acho importante ter os 2. Mas eu acabei crescendo muito na ístero e fazendo muita histeroscopia e tendo muito paciente histeroscopia, e isso eu tinha que começar todo um treinamento novo na láparo, que eu acabei não investindo nisso. Talvez hoje me arrependa um pouco, eu acho. Acho que é importante os 2 também. Entendi, doutora, obrigada. Não. Eu tenho mais uma pergunta. Não sei se mais alguém quer falar, que eu já falei. Mas a doutora falou que fez a residência, a especialização em esteroscopia na Itália, né? Isso. Hoje tem aqui no Brasil? Como é que funciona, assim, como é que foi essa experiência de fazer fora? Então, eu fiquei pouco tempo fora, e na época não tinha, que nem eu disse, não tinha aqui, tinha muita coisa no Uruguai, eu fazia muita coisa no Uruguai, eu ia muito, até esses dias eu estava arrumando meu currículo, tem muita, na verdade é um ônibus da Stores, que é a empresa, e levava muita gente para lá, treinávamos no Uruguai e voltávamos, tinha muito treinamento. Então, todo treinamento de todo mundo na minha época foi fragmentado, né? A gente ia treinando como dava, com um colega. Na Itália, tanto que se formou, não sei se eu já falei isso, o ítalo brasileiro, por causa desse serviço da Itália, que é muito brasileiro, se formou, e tem o congresso agora, tem todos os anos o Congresso Ítalo Brasileiro em São Paulo, que tem cursos e tal. E, hoje tem residências, inclusive tem, uma ex-residente nossa, Eloá, teve 1 ano fazendo em Fortaleza, que tem uma pessoa maravilhosa que faz robótica, a gente não falou na robótica, né, eu acho que hoje, quem pensa e gosta de cirurgia tem que pensar na robótica, então vocês são da geração que vai fazer robótica, tá. E, então eles têm robótica lá, ela fez Fortaleza, ela fez um ótimo R4, tá, muita láparo, auxiliou, fez algumas coisas de robótica e fez ístero também. Hospital de Clínicas de Porto Alegre tem endoscopia, eu acho que São Paulo tem alguns locais que são 2 anos de endoscopia ginecológica, né. E lembrando que no mundo são 3 anos de fellow, tá, são 5 anos de residência e 3 de fellow. Entendi.
A Europa e até aquele slide que eu trouxe ali, e esse não, esse aqui não. É de um congresso que eu fiz na França de ensino e simulação, quando eu estava construindo o meu simulador. E eles discutem, eu assisti a discussão de várias residências no mundo, eles estão discutindo a passagem de 5 para 6 anos, porque Não, eles acham pouco 5 anos. mas são 5 anos no total, contando os 3 da obstetrícia? Ou não, 5 anos a Não, mais. 5 anos de gineco-obstetrícia, mais 3 anos de fellow em No- endoscopia. Nossa, O fellow da Sociedade Americana são 3 anos. nossa, bem interessante. Não tenham pressa para se formar. A gente Se fica for pensando assim, se a gente formem bem, sejam bem informados e sem pressa. a gente tá, assim, na metade para o final da faculdade, né? Então, parece que já passou muita coisa, mas, meu Deus, ainda não Não passou passou nada. nada. Estou agora estudando, recém você. Espero ser uma doutoranda junto com vocês. É, não sei, mas alguém tem alguma pergunta antes de a gente passar pro caso Eu clínico? tenho. Oi, doutora, boa noite. Oi, boa noite. Eu queria saber um pouco sobre o mercado de Não tô trabalho vendo. aqui. Não está bem? Deixa eu tirar sair da minha tela aqui. Ok, agora eu tô vendo. Tudo bom? Eu queria saber um pouquinho do mercado de trabalho aqui em Florianópolis, se ele está saturado, se tem muito estereoscopista, como é que tá? Eu acho que não tem muito estereoscopista, tá? Tem muita indicação de estereoscopia, eu acho que se indica muito, e isso, eu acho que eu e a colega que começamos a fazer, a gente fez muito curso no estado, eu mandei lá direta para o estado inteiro, dizendo que era, explicando que era estereoscopia, para as indicações da estereoscopia, e então eu acho que existe muita indicação, né, eu acho que o sangramento é uma das maiores causas de consulta ginecológica, o sangramento uterino anormal, então tem uma indicação. Eu acho que na cidade deve ter uns 10 estereoscopistas, eu acho, talvez, não sei dizer ao certo, e talvez mais. Pessoal novo eu também acabo não acompanhando, né, não conhecendo, assim, quem está fazendo. Então não sei dizer bem, mas eu acho que tem mercado, né, eu não sei se tem mercado para fazer o que eu faço hoje, que é meu consultório ser 70% de estereoscopia, né, porque eu comecei numa época em que foi praticamente em que usou o ressectoscópio, que é a corrente elétrica para cortar com equipamento e tal, acho que eu e a Leisa, que é minha colega, nós fomos as primeiras a usar, depois eu sei que o Alexandre Fará de Joinville, eu acho que nos seguiu aí ele me disse que ele foi expert do meu trabalho, eu acho que ele começou em 2000 a fazer. Tinha algumas pessoas que faziam antes, né, esteroscopia, mas não com ressectoscopia. E então, trabalhar, eu acho que tão assim, tão direto, eu acho que não tem tanta gente, mas tem um pessoal novo, que faz, acho que é a Cristiane de vocês, não é? Do regional? Ah, Falcão? Não, Falcão é masto, né? Ah, é. A Cristiane é um nome alemão, o sobrenome dela, ela tem um R4 em Minas, né? Acho que tem gente nova que eu não conheço, chegando com a Eloá, está chegando com R4 aí, que foi nossa residente, tem gente chegando com R4, entrando no mercado e conseguindo fazer. Então, acho que o importante é ter uma boa formação. Não adianta fazer um curso rápido e querer sair fazendo esteroscopia, porque vão ter complicações, né? Então, não dá. Eu acho que é passo a passo, por isso que eu gosto da prática deliberada, né? É a gente pensar no atleta, a gente pensar no músico, como eles aprendem passo a passo,
e o ensino na medicina, principalmente, que a gente tem que ter muita responsabilidade, é passo a passo. E uma boa formação. Eu tenho uma dúvida, boa noite. Boa noite. Em relação a onde consegue fazer estereoscopia com anestesia aqui em Floripa, quais são os hospitais que trabalham assim? Na Santa Helena é possível fazer também? Quais hospitais? Tu tá dizendo como paciente ou como médico onde tu consegue operar, fazer cirurgia? Ambos, por exemplo, se eu vou se consultar num consultório privado, Tá. Qual onde é que o eu caminho, né? Então, qual é o caminho como paciente? Por exemplo, eu normalmente, o gineco geral, indica uma esteroscopia para o paciente. Então, o paciente chega no meu consultório com a indicação de esteroscopia, eu faço toda uma consulta, focado no caso da paciente, no sangramento. Essa paciente eu opero em 3 locais, eu opero no Hospital da Unimed, no Bahia Sul e na Santa Helena, atualmente os 2 estão fechados. E daí ali eu faço hoje esses hospitais te dão a torre de vídeo, o equipamento é meu, eles dão até alguns equipamentos, mas assim, aqueles equipamentos menores, ótica de 2, pinça, tesoura, essas coisas são é meu, né, eu que compro, tem isso também, né, a estereoscopia, ela é cara, né, porque tu tem que investir em equipamento. Então eu tenho uma ótica maior e uma ótica menor, eu poder escolher em cada paciente, isso na consulta eu já escrevo, já escolho e já marco assim, vou precisar de tal e tal e tal equipamento para essa paciente, eu já programo o que eu vou usar para ela, tá. E então é esse caminho, daí eu vou levar, eu conforme, eu discuto com a paciente, prefiro em tal lugar, ou eu prefiro fazer uma cirurgia em tal lugar ou em outro, então eu vou encaixar essa paciente. Qual foi a outra? Desculpa, qual era o outro caminho que eu me perdi? Esse é o caminho da paciente. Isso daí, Como como médica agora. Como médica, então, normalmente esses locais, tem outros locais, o SOS tem torre de vídeo, a Ultralito tem torre de vídeo, tem vários locais onde tem, então tu tem que buscar onde é a torre. Quando eu comecei, até cautério eu tinha que comprar, porque precisa um cautério mais potente, que trabalha em meio líquido, até isso eu comprei, cautério, cautério. Hoje não, hoje tu chega, o Bahia Sul, por exemplo, ele oferece ótica de 4 milímetros, 2,9 não, mas 4 sim. A Santa Helena tem ótica de 4 milímetros, que oferece também. Daí tu tem que te credenciar no hospital, vai ser aceita no hospital, né, te credenciar, e daí tu pode levar o teu paciente. O hospital da Unimed tem torre, mas não tem equipamento, o equipamento é o meu equipamento eu transporto para esses 3 locais, e trabalho dessa maneira. Entendi, obrigada. Queria agradecer, porque está muito bom, sensacional poder entender um pouco. E eu acho que, assim como eu, muita gente não conhecia direito, assim, como é que era a estereoscopia, então está sendo muito incrível. Obrigada. Tá, eu tenho mais uma pergunta. Prometo que é a última. Aí a gente. Aí agora tu citou que você já na consulta com a paciente, tu escolhe a ótica. Que Mais ou critério? menos, mais ou Como menos. que é, mais ou menos? Depende da localização, porque através da história você já mais ou menos imagina o que é que tá acontecendo e isso você mais ou menos define a ótica? Então, através da história eu vejo, por exemplo, uma paciente multípara, pré-menopausa, com uma lesão grande, eu preciso de uma ótica de 4 milímetros. Quando eu vou fazer uma ablação endometrial, eu prefiro uma ótica de 4 milímetros, tá? Que é a minha ótica maior. Um mioma grande, eu vou pedir um equipamento bipolar, que ele trabalha com soro fisiológico e não com glicina, porque a estereoscopia cirúrgica, ela usa glicina, que é um açúcar, mas ela tem complicações, ela causa hiponatremia. Então, eu tenho que ter um balanço hídrico, em procedimentos maiores, que não pode ultrapassar 1000.
senão eu tenho que interromper a cirurgia, porque o meu risco de hiponatremia é grande. Então, tudo isso, eu vou entrar no mioma grande, eu vou pedir um equipamento bipolar, onde eu vou usar, em vez da glicina, eu vou usar soro fisiológico. E agora, vou tratar uma paciente de infertilidade, eu vou usar uma ótica de 2,9 milímetros. Entendeu? Eu tenho SINEC, as aderências intrauterina, e eu vou usar tesoura, eu não vou usar corrente elétrica. Então, daí eu já planejo que eu vou querer aquelas tesourinhas de 3 milímetros, porque eu tenho que ir abrindo com a tesourinha. Um septo, que nem eu marquei hoje, eu vou marcar esse septo, eu vou fazer ou com tesoura ou com bipolar. Eu jamais, não vou fazer, não gosto de fazer com monopolar, onde eu tenho uma transmissão de corrente maior, porque ela quer engravidar. Então, eu preciso cuidar desse endométrio, eu preciso fazer que na área que eu vou abrir cresça endométrio depois. Então, eu acho que outra coisa, quem faz esteroscopia tem que estudar a esteroscopia, não pode ser só tirar pólipo, tirar mioma. Não, tu tem que entender o endométrio, tu tem que entender que tu tem uma paciente que quer engravidar, tu tem que proteger esse endométrio, tu tem que fazer revisão para que não fique aderência, né? Então, tem mais coisa, eu acho que a gente tem que ir além, sempre. Obrigada. Surgiu mais uma. Essas cirurgias de septo, como você tem contato íntimo com o endométrio, ele tem um aumento do número de endometriose pós a estereoscopia? Muito bem. Estou gostando das perguntas, vocês estão ótimas, meninas. Eu posso ter adenomiose como cicatriz. Adenomiose é o implante do endométrio na parede do útero. A endometriose é fora do útero, a endometriose não, mas a adenomiose sim, por cicatriz. Então, quando eu tenho pacientes, né, tem uma paciente que eu fiz, tem uma imagem linda até de adenomiose, que era um cisto enorme adenomiótico, e a surpresa é que ela não tinha tido nenhuma cirurgia, tu sempre pensa, fez uma cirurgia antes, e aquilo é cicatriz, ficou endométrio ali, e formou adenomiose. Mas não, essa pode? Sim, pode. Não no septo bem, mas cirurgias, miomectomias, eu posso ter adenomiose. Tá bom, obrigada, terminei, tá? Foi ótimo. Eu tenho outra dúvida também, da parte mais prática ali, quando a gente falou que o procedimento é maior, aí vai anestesiar. Aí é utilizada anestesia geral ou hack? Anestesia, normalmente usa propofol, uma sedação, né, uma anestesia geral endovenosa, tipo geral endovenosa. A hack, eu no início usava muita hack, porque principalmente em cirurgias grandes, porque a gente tem que ver, principalmente em miomas grandes, se a paciente, se algum sinal de edema cerebral, pela hiponatremia, então que é a parte, conversar com a paciente, ver se ela não está fazendo confusão mental e tal, então por isso seria melhor a hack. Hoje a gente sabe que eu também na hack eu tenho mais vasodilatação, então eu tenho maior absorção de líquido. Então, fazendo um balanço, quando eu entro numa cirurgia, como há pouco eu fiz um mioma, que eu acho que foi meu recorde de mioma muito grande, a minha instrumentadora, ela fica o tempo inteiro fazendo o balanço. É o que entrou, o que saiu, o que entrou, o que saiu, ela vai contando e ela já vai me dando o resultado final. Cheguei a 1.000 com glicina, fim. Cheguei a 2.500 com soro, fim. Mas eu mudei aqui a tua pergunta inicial da anestesia. Então, a anestesia seria isso. O hack, eu tenho a paciente mais acordada, eu posso ir conversando e ver em termos algum sinal de confusão mental, e anestesia geral não. Então, se eu tenho mioma muito grande, às vezes eu peço para fazer hack, né? Agora, nesse momento, com a problema, né, do Covid e da falta de medicamentos, a gente está feito mais hack. Eu prefiro fazer geral endovenosa. É melhor, se usa mais no mundo inteiro. Os europeus usam muito o hack porque tem muito medo da glicina. Aliás, eles nem usam glicina, mas no Brasil se usa muito geral endovenosa, nos Estados Unidos se usa muito geral endovenosa.
Tá bom, obrigada. Doutora, acho que a Nada, gente pode passar para o caso clínico, até para não por caso clínico. mais. Só tenho mais uma, né, só uma pergunta, mas não é técnica. Tinha falado que tem essas indicações de estereoscopia, um material que tu repassa, né? Não sei se tu tem isso já pronto, algum material assim com indicações de estereoscopia também, não sei se isso é muito técnico, porque eu estava pensando em se a senhora pudesse passar para a gente, de repente a gente podia passar para o grupo, né, dar uma estudada, enfim, Da parte mais de... Eu tenho aulas de estereoscopia diagnóstica, tenho artigos de estereoscopia diagnóstica que eu posso passar para vocês sem algum problema material, algum. assim, eu acho que, no geral, a gente tem conversado, assim, tá todo mundo bem interessado, se tiver alguma coisa que depois puder passar para a gente repassa para todo Posso mundo, sim. acho que vai ser bem interessante. Posso passar algum artigo Legal. de estereoscopia e estou à disposição se vocês quiserem que eu fale. Eu não trouxe muita coisa específica, enfim, mas agora eu tenho esse caso clínico, é um caso clínico que eu acho que é bem especial. Legal, então tá, a gente pode passar para ele. Bom, então, uma paciente de 40 anos, sem filhos, tá? Chegou ao meu consultório com sangramento uterino anormal. Primeira coisa que eu pergunto, há quanto tempo? Ela me disse, há 2 anos eu estou sangrando. A outra, eu fiz uma história que eu já vou mostrando para vocês como eu pergunto e como eu investigo o sangramento, né? Qual é o padrão do sangramento uterino anormal? Ela me disse, eu sangro sempre, continuamente. Eu fico 4 ou 5 sem sangrar, sem sangrar. Sangra continuamente. Daí eu pergunto, eu tenho que saber qual é a quantidade desse sangramento. E o número de absorventes por dia? Ela disse assim, muitos absorventes noturnos. Não dou conta. Tem anemia? Sim, mas eu fiz cirurgia bariátrica. O que há 6 anos eu faço ferro injetável sempre. Sempre teve sangramento uterino anormal? Sim, ela me disse. Eu tinha SOP. Sabe o que é SOP, né? Síndrome do ovário policístico. Usei anticoncepcional até 2017. Isso foi o ano passado que eu operei essa paciente. Atualmente, faltou um L ali no meu hormonal. Atualmente usa terapia hormonal há mais de 2 anos. Eu estou tratando porque eu sangro acetato de medroxiprogesterona trimestral. Tudo bem? História médica, história mórbida pregressa, né, que você chama. História mórbida pregressa, sou hipertensa, era hipertensa, melhorei após a cirurgia bariátrica, e tinha diabetes, melhorei após a cirurgia bariátrica. Peso, 90 quilos, 1,79. IMC, isso é uma coisa que faz parte da minha rotina perguntar. Eu pus as coisas mais importantes aqui, claro que está uma anamnese resumida, mas isso não pode faltar numa anamnese de sangramento. Meu IMC era 28, o que é classificado como sobrepeso. Quanto você pesava? Se ela fez bariátrica, eu preciso saber quanto ela pesava antes. 152 quilos, isto é, um IMC de 47, obesidade tipo 3. Desde que idade você é obesa? Desde os 23 anos, quer dizer, ela passou 17 anos obesa. História médica familiar, mãe com câncer de colo uterino, que não tem relação, né? E 2 tias paternas e maternas com câncer de mama. Exames complementares, ela tinha uma anemia aqui, que eu não esqueci de pôr, mas ela tinha uma anemia 10, 9.
Citopatológico negativo para células malignas. Ultrassom transvaginal, uma imagem sugestiva de pólipo endometrial de 1,4 por 0,9 por 0,7. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui que eu falo para os meus residentes. Eu estou numa subespecialidade. No meu consultório, a paciente chegou em 1 mês, chegou em pouco tempo, exceto algumas pacientes que ficam perdidas e vêm me procurar como ginecologia, sabendo que eu trato de sangramento. Agora, no hospital universitário, às vezes a paciente demora 1 a 2 anos para chegar até a esteroscopia. Então, quando nós somos subespecialista, nós temos que nos lembrar que nós temos que perguntar: seu preventivo está em dia? Sua mamografia está em dia? E a gente não pode ser só o subespecialista. Nós temos que ser médicos gerais também. Então, isso é um grande problema hoje, que a pessoa foca só na sua subespecialidade e esquece do resto. Então, que nem eu falo para eles, antes da paciente dar alta para paciente, vamos ver se a paciente está em dia, não vamos mandar a paciente sair daqui para colher no dia seguinte preventivo no posto, né? Entrar numa fila. Então, essa consciência, eu acho que é muito importante e gostaria de passar para vocês que são jovens. Bom, daí, como é que eu consigo botar vocês aqui, no cantinho para não atrapalhar o meu? Só um pouquinho que eu tô querendo pôr aqui mais embaixo. Bom, daí, o que é isso aqui? Isso é um parâmetro, são todos aqueles critérios de menorragia, menometrorragia, hipermenorreia, hipomenorreia, isso não existe mais, não se usa mais, se unificou. Isso Munro, que é um ginecologista, que é o principal autor, mas isso foi um consenso da FIGO, em que se usam esses critérios que foram publicados, refeitos, revisados em 2018. Então, qual é a frequência? A menstruação dela, ela fica 4 dias sem sangrar, então ele é muito frequente, certo? A duração, mais do que 8 dias. A quantidade, a regularidade é irregular, porque ela sangra sempre. A quantidade, pesada, ela sangra muito, ela diz que não dá conta com absorvente noturno. Intermenstrual, não cabe no caso dela, e ela usa um método anticoncepcional e mesmo assim sangra. Bom, esses são os artigos que eu posso passar para vocês, eu acho que é extremamente importante, se vocês quiserem fazer foto aí, que esse última revisão, onde fala disso, onde fala que eu não uso mais aqueles métodos, e sim essa nova classificação, que é a classificação de Palm-Coin. Não sei se alguém já ouviu falar no Palm-Coin. Bom, Palm-Coin é isso, o quê? Palm de lesões estruturais e o coin de lesões não estruturais. Então, Palm, o P de pólipo, A de adenomiose, L de leiomioma, M de malignidade ou hiperplasias. Aqui, o coin, que são as lesões não estruturais. Isso é para eu fazer diagnóstico e para eu pensar como tratar, como eu vou investigar a paciente. C de coagulopatia, O de disfunção ovulatória, E de endometrial, I de iatrogênica e N dos que ainda não são classificados. Então, ela tinha um pólipo? Sim, ela tinha um pólipo no ultrassom. Ela tinha adenomiose? Não tinha nenhum sinal de adenomiose. Ela tinha leiomioma? Também não tinha. Tinha malignidade? Não sei. Talvez ela foi uma obesa classe 3. Coagulopatia? Nada digno de nota. Isso eu sempre pergunto, apesar de não estar ali no meu caso clínico, se ela sangra a gengiva, se ela fica com equimose ou hematomas, né? Se ela tem petequias. É ovulatório? Talvez aqui eu pus não, mas ela usa anticoncepcional também, então não posso pensar.
É endometrial? O que que é endometrial? Quando eu excluo tudo, não tem nenhuma causa de sangramento, eu chamo de endometrial. É iatrogênico? Não sei, ela usa pílula? Talvez, iatrogênico seria, às vezes, o uso de hormônios ali ou alguma medicação que cause sangramento. Ou não classificados. Bom, então eu classifiquei, prévio a uma investigação, a esteroscopia, de SUA P ou SUA M, ou é pólipo ou malignidade. Ou eu escrevo dessa maneira também, SUA P M. Essa é a nossa classificação. É assim, primeiro eu vou descrever o tipo de sangramento, e não existe, cai os outros critérios de hipermenorreia, hipomenorreia, menorragia, polimenorragia, e ficam aqueles critérios de Palm. Isso é preconizado pela FIGO e pela Febrasgo. E essa é a classificação, eu vou classificar o tipo de sangramento dessa maneira. Faço a esteroscopia, eu vejo essas imagens. Que imagens são essas? São pólipos irregulares. Isso aqui é friável, com essas glândulazinhas aqui, né? Uma vascularização, esse branco meio nacarado, que chama, Labastida, que foi um grande esteroscopista, um dos primeiros, que descreve, tem um atlas, ele chama isso aqui de um branco nacarado. Um endométrio fininho, ela usa progesterona, mas isso ficou assim para mim, eu disse: "Não acredito que isso vai dar", biopsiei, ele soltava, isso tem cara ou de hiperplasia ou de câncer, mas ela não é idade, eu pensei isso, ela não é idade para câncer, deve ser uma hiperplasia. 40 anos é jovem, o câncer está lá por 60 anos, um pouco mais jovem, mas pelo menos acima de 50. E eu trouxe daí aqui uma imagem de um pólipo normal. Isso é um pólipo normal. É liso. Ele não é, e ao toque isso se fragmentava. Anatomia patológica, carcinoma endometrial, tipo endometrioide, grau 2 histológico, moderadamente diferenciado. Uau, numa paciente com 40 anos, como? Daí se pediu o quê? Pesquisa para síndrome de Lynch. O que é síndrome de Lynch? Uma síndrome hereditária em que pode ter câncer de endométrio e colo retal, que ninguém sabe qual tem mais, se é colo retal ou endométrio, mama, aparelho urinário. Foi pesquisado, mas deu negativo, porque em pacientes jovens eu tenho que pensar em Lynch. É isso, pessoal. Esse foi meu caso clínico para vocês pensarem. Desculpa, não deixei vocês nas hipóteses diagnósticas, né? Até queria ter dado uma paradinha ali, mas me empolguei. Então, isso, por que eu trouxe esse caso? Porque nós estamos cheias de pacientes obesas, com sobrepeso. Isso é com síndrome de ovário policístico, é essa paciente que faz síndrome de ovário policístico. E quando a gente tem esse tipo de paciente na nossa frente, nós temos que investigar essa paciente. Paciente acima de 40 anos. Por algumas escolas acima de 45, tá? Não levem para esterectomia sem uma esteroscopia, porque a paciente vai ficar subtratada, certo? Ai, foi muito legal. Assim, de novo, né? Uma coisa que eu falo por mim, mas acho que se estende às minhas colegas, a gente não tem muito conhecimento durante a faculdade, e é difícil a gente acaba falando, isso tem que fazer esteroscopia, mas acaba não aprofundando além disso, né? Então é bem legal, assim, a gente vê, até a gente estava comentando, assim, que a gente chamou de curso, né? Essa conversa com especialistas, né? Mas que isso com certeza vai trazer muito pra gente quando a gente se tornar gineco, né? Quem for fazer. É. Mas com certeza isso vai chamar a nossa atenção, assim, já ter tido pelo menos uma experiência, assim, uma conversa que seja sobre cada subespecialidade, né? Então, acho que esse é um caso que eu que trabalho com sangramento, eu peguei uma paciente, uma obesa mórbida do HU, hirsuta
com 32 anos, com câncer de endométrio. E essa paciente me chocou bastante, assim, eu não esperava. Eu não esperava encontrar um pólipo, eu não esperava encontrar câncer nessa paciente. E ela tem, assim, pediculado, quando eu olhei disse, não vai dar, não pode. Eu olhei e vi, porque o câncer tem a gente consegue ver, que eu vi que era um pólipo alterado, mas vai dar hiperplasia, não vai dar câncer. Então, acho que por isso que eu trouxe para ilustrar, eu acho que para vocês não esquecerem desse caso. Acho que não vão esquecer. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, ali você cita das características do câncer quando você faz a estereoscopia. Vamos supor, na hiperplasia, ele ia ser friável também? Sim, a hiperplasia atípica, né? Hiperplasia atípica eu estou fazendo. A hiperplasia simples, ela já é menos... Eu tenho um grau de concordância entre a imagem e a esteroscopia que flutua aí de 70% a 90%. Tá? A patologia benigna já é menos, né? Então, eu consigo ver o que é maligno. Talvez eu não consiga ver, esse é um caso leve, né, mas uma lesão maligna, ela é muito clara, assim, e essa agora o friável, às vezes eu posso ter até um endométrio, quer dizer, um paciente que estava usando progesterona, e isso interfere bastante na visão, então, mas ele não é tão friável, porque se eu tenho endométrio decidualizado, às vezes eu acho que parece, tem uma imagem muito de câncer e não é. Essa eu achava que era uma hiperplasia, então tu consegue diferenciar, né, tu fica em dúvida, tu sabe que não é bom e tem que biopsiar bastante, tem que ter bastante material. Sei que se eu te respondi, às vezes eu perco ali, né. Não respondeu. E a outra pergunta é, qual foi o segmento dessa paciente? Então, daí eu perco o segmento, tá, Aí, porque daí eu chego aqui nesse diagnóstico, fico às vezes nessa investigação aí do Lynch, discutindo com patologia isso, e daí eu encaminho, na verdade essa paciente eu retornei para a ginecologista dela. E daí a ginecologista faz o encaminhamento. Isso é outra coisa importante para, né, para a gente sempre fazer a contrarreferência. Isso é fundamental. Se um colega te manda, o paciente tem que voltar para ele, tá? Eu pego e dou seguimento para os que eu tenho intimidade, né, e a paciente não perder tempo, então, às vezes eu ligo, deu tal coisa, posso já encaminhar para fulano? Para quem tu encaminha, né? Ana Rita encaminha, não tem vaga, não tem retorno e tal, ter essa conversa, dar esse retorno, né? Então eu sempre devolvo para o médico, ou às vezes se o paciente não tem, né, eu consultou, sei lá, não tem nenhuma referência, eu consultou com com outro, com outro, com outro, e daí chegou para mim, daí eu já passo para o cirurgião oncológico. entendi. Muito obrigada. Foi excelente o caso. Mais alguém? Bom, acho que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Quero agradecer de novo a doutora Ana por ter disponibilizado o tempo aí, foi super interessante, eu fiquei bem interessada por essa parte. E não sei se... Eu vi que tem um Instagram ali, não sei se tem contato com isso, assim, se a gente tiver alguma dúvida, você pode mandar para ti? Tem um Pode mandar contato? para mim, pode mandar via Instagram, Hum. Facebook, Ana Rita Esteroscopia, tá? Ou por o meu e-mail, tem meu site também, onde tem o simulador no meu site, Ah, legal. que é Ana Rita Esteroscopia também. E estou à disposição, se vocês quiserem, se quiserem que eu fale sobre daí mais entrando, né, esse ficou mais treinamento, um pouquinho de cada, que foi o que nós tínhamos conversado. Não tem problema, estou à disposição.
Então tá, acho que foi ótimo, assim, super válido. A gente com certeza vai querer. A gente tá sempre procurando, assim, coisas diferentes e é um assunto que é diferente, assim, né? A gente trazer, sai do que a gente costuma levantar, assim, né? Mas foi muito legal, de verdade. Acabando a pandemia, né? Se vocês quiserem, agora está fechado para estágio no HU, Uhum. mas normalmente nos estágios de férias, que os alunos eram bem recebidos, Sim. os alunos da Unisul. Minha filha está na Unisul, né? Está na Sim, a gente oitava. conhece ela. E se quiserem fazer estágio ou ir assistir esteroscopia, agora eu acho que realmente não dá, nem os estudantes de lá estão indo, né? Mas acabando aí, torcer para acabar logo a pandemia, estou à disposição de vocês, tá bom? Ai, muito obrigada, com certeza a gente vai se interessar, assim, a gente está sempre buscando coisas diferentes, assim, e vai ser bem interessante. Com certeza a gente vai Ok, vocês procurar estão ótimos. novamente. Adorei vocês, viu? Estão ótimas, assim, fizeram Obrigada. perguntas ótimas. Parabéns. Obrigada, doutora. Então tá, gente, acho que podemos encerrar por hoje. E é isso. Ok, Boa então, um beijo noite. para vocês. Beijo, E obrigada. obrigado pelo convite. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.